do Cacique. Mas o Inter tem técnico já convence, não convence? Luiz Fernando Zac, depois já a pergunta para o Thiago Brunetto já está feita, é aquela explanação inicial sobre o Grêmio. Zac, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a ti, ao Thiago, ao Bruno. Acho que o futebol nos ensina, né, que a gente tem que saber por que ganha, a gente tem que saber por que perde. Né? O Internacional, no meu entendimento, quando perdeu o Grenal de 3-0, ele não tinha entendido por que tinha ganho o Grenal anterior de 1-0. Fez a leitura equivocada no Grenal, que era mais decisivo que o anterior. O anterior não alterava absolutamente nada em termos de classificação, porque tanto o Grêmio como o Inter estavam classificados, só ali poderia mexer a posição entre os quatro. E fez uma bela partida naquele momento, e não entendeu isso, já fez uma partida um pouco diferente, achando que encontraria o mesmo Grêmio, e certamente o Grêmio e o Roger fez a leitura certa na derrota e armou seu time quando teve a vitória. Nesse meu entendimento, nesse mesmo raciocínio, entendo que o Roger fez a leitura errada para o jogo de ontem e o Internacional fez uma leitura um pouco mais acertada. Né? Nós temos que olhar assim, o Internacional fez... eu não consideraria, com todo respeito ao Juventude, mesmo sendo um time de Série A, mas pelo desempenho do Juventude no Campeonato Gaúcho, eu não botaria como referência. Eu botaria assim como referência os 3 jogos mais importantes, que foram os 3 Grenais. O Internacional me agradou muito num, o Internacional me agradou no de ontem e o Internacional me decepcionou na derrota. Mas, no aspecto tático, eu entendi que houve ontem, não uma evolução, mas houve uma definição. Acho que era importante isso, e o Medina começa a definir o seu grupo, começa a definir não só o seu esquema, à medida que ele bota o Edenilson na segunda função, mas ele bota o Edenilson na segunda função, que é a função do Edenilson, no meu entendimento, porque ele teve que deslocar, improvisar o Liseiro na lateral esquerda, por falta de lateral, ou por uma convicção que esta é a melhor posição do Edenilson. Então, esta é uma dúvida que tem que se saber. Né? Eu entendo que o Edenilson, nesta posição, rende muito mais. Está numa má fase técnica, a gente nota, tem todo o esforço, tem todo o comprometimento, tem toda a vontade, mas tecnicamente não está no seu melhor momento. E acho uma das grandes injustiças da torcida do Internacional quando vai a esse jogador, quando reclama desse jogador. Nós temos que olhar o seu histórico e temos que olhar, mesmo mal, mesmo com uma questão técnica ruim, que todo grande jogador passa, ele mantém o comprometimento, ele mantém a vontade, ele mantém a mesma disposição, enfim, a mesma determinação em campo. Mas se ele entende, tomara que seja isso, que o Edenilson, né, permanece nessa função, o Internacional começa a diminuir os seus problemas. Ele foi para uma zaga diferente da zaga que vinha jogando. Quer dizer, o Internacional está abrindo mão do Cuesta ou não? Tem muito disso naquela conversa de jogadores perdedores, de jogadores que estão na fase perdedora do Inter, o Dourado, o Cuesta, o Edenilson. Tem que cuidar. Daqui a pouco tu começa a liquidar bons jogadores pelo mau momento do grupo ou por um grupo insuficiente que foi formado no passado e é responsabilizar 3, 4 bons jogadores como se eles são os responsáveis pelas não conquistas do Internacional. Acho que não. O Internacional não ganhou determinadas competições, não foi na atuação ou no desempenho desses jogadores. O Cuesta, por exemplo, por 2 anos consecutivos, foi considerado o melhor quarto zagueiro do campeonato talvez mais difícil do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, na Série A, por 2 anos consecutivos. Quer dizer, um time que foi vice-campeão no ano, que foi, acho que, 3º, 4º no ano anterior, quer dizer, havia um equilíbrio, era um time equilibrado. Quando esse time não teve esse desempenho no ano passado e chega em 12º, bom, não é só o Cuesta que caiu todo o time. Foi pela falta de qualidade do time. Então tem que ter cuidado nessas avaliações. Ele começa a botar na mesma cesta o bom jogador, com um jogador mais ou menos, e tem que trocar por trocar. Eu não estou dizendo que não pode se trocar. Tu não pode abrir mão do Cuesta para o Botafogo. Eu não tenho no Botafogo uma moeda de troca que me interesse. Eu tenho que ver qual o time onde que tem um jogador que possa me interessar e que possa, na possibilidade de colocar o Vitor. Mas aí vou responder, que eu acho que
Eu penso que o Internacional, ele sinaliza que se ele tiver alguns bons reforços, e tem que ir logo esses bons reforços, tem carência em algumas posições que são visíveis, e ele tem condições de fazer um campeonato brasileiro bom, pode até querer postular uma Libertadores da América, que hoje classifica 7 equipes, normalmente 7 equipes para a Libertadores. O Internacional reforçado, não sei se tem 6 equipes melhores que o Internacional no Brasil. Se reforçar, eu estava assistindo outro dia Corinthians com todo o Paulinho, com o William, com o Renato Augusto, com o Juliano. É um time absolutamente com dificuldade. É um time que também está procurando o seu caminho, está procurando. Já viu o São Paulo? É um Internacional um pouco melhor, porque a fase de Internacional é ruim, mas é nível, é tudo na mesma praia, né? O próprio Fluminense, é um time ajeitado, um time velho, é tudo da mesma praia. Se eu conseguir reforçar com convicção e com acerto nas contratações, o Internacional pode ter um outro desempenho, não tenho a menor dúvida. O Campeonato Gaúcho, claro que é bom ganhar o Campeonato Gaúcho. Não é para o Internacional ter sido desclassificado que eu vou dizer que não é bom. Claro que é bom. É importante ganhar porque tu adquire o espírito vencedor, o espírito de ganhador. Mas ele é o laboratório possível. Ele é o laboratório que nos permite mostrar com clareza e precisão, se nós soubermos fazer essa leitura correta, de quais são as suas carências. E não criar uma ilusão, porque eu tive um bom desempenho no Granal, porque eu repeti uma atuação boa. Nós temos que olhar o primeiro trimestre. O primeiro trimestre, o Internacional jogou 2 competições. Ele foi desclassificado pelo Globo, glorioso Globo, que ninguém conhecia, na primeira rodada, e ficou fora, novamente, das finais do Campeonato Brasileiro, com todo respeito, e devo ter pelo Grêmio, mas talvez o pior time do Grêmio nos últimos 15 anos. Olha, eu me lembro de um Grêmio com essa limitação, sei lá, acho que 1999, o Grêmio tinha um time que era mais ou menos... Mas, enfim, estou falando aí em 20 anos e não vou errar, não vou errar. Então, era uma competição para ganhar. Essa era a competição que o Internacional, mesmo que fizesse do Campeonato Gaúcho um laboratório, mesmo que seu treinador estivesse chegando e não conhecia o plantel, e no Campeonato Gaúcho passaria a conhecer o plantel, esta era a competição para ganhar, porque eu pego um adversário maior, e repito, com o respeito que eu tenho ao Grêmio, combalido, porque vem para uma segunda divisão, isso mexe no emocional do grupo, mexe no emocional da torcida, e com todas as deficiências que nós estamos vendo no Grêmio e constatamos nesses 2 grenais que o Grêmio perdeu. Uma equipe absolutamente comum. E não é à toa que o Grêmio foi desclassificado do Mirassol, não é à toa que o Grêmio perdeu os 2 grenais para um time absolutamente mediano, que é o Internacional, nada além de mediano. Então, essa era a competição que o Internacional teria que ter ganho, menos para livrar o primeiro trimestre e para que pudesse iniciar um Campeonato Brasileiro, e, consequentemente, também uma Sul-Americana, com uma expectativa que, bom, nós vamos contratar mais 3 jogadores pontualmente, e esses 3, 4 jogadores vão dar uma qualidade ao time que não tem nesse momento.